ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Beleza. Na hora que eu falei meu nome, eu estou aqui no meu estúdio móvel, naquele tradicional. Na hora que eu falei meu nome, eu comecei a vir num espaço mais esburacado da estrada, aquele barulho, né? Mas, enfim, 10h26 da noite, quinta-feira, 29 graus. 29 graus, João quente, hein? Fazendo aquele calorzinho, né? A gente aí na 10h26 da noite, 29 graus. Vamos ver o que vamos esperar para amanhã, porque realmente você deu a previsão aí na semana passada que tá entrando aí uma frente de calor, né? Teve, na verdade, hoje é quinta, na terça-feira começou o dia até um pouco mais nublado, assim, mais fresquinho, depois entrou rachando, e nesses dias tem sido realmente bem quente aqui pelo deserto. Mas é isso, vamos então já passar para o nosso primeiro bloco, porque tem coisa importante aí para a gente falar. É isso, gente. Começando aí, dia 11 de novembro, né? A gente tem as eleições, naquela sexta rodada eleitoral em 3 anos, quinta rodada em 3 anos e meio. É isso aí, é mais uma disputa eleitoral. Os partidos começam a se organizar, né? Construir suas listas, né? Escolher as suas lideranças. E agora é no Likud, né? O partido aí do ex-primeiro-ministro, né? Benjamin Netanyahu, também se prepara para as suas primárias, para decidir a sua liderança e a ordem da sua lista de candidatos. E tem uma candidatura aí suspensa, hein, João? Mas é suspensa pela justiça, né? Isso é importante que a gente diga. Enfim, o Likud é o partido, como a gente comentou aqui, é o partido mais democrático, né? Pelo menos nas internas aqui. Também o tamanho do partido facilita essa democracia, né? Porque cada eleitor, cada filiado ao partido pode votar numa quantidade de potenciais deputados muito grande, né? Então, isso facilita com que mais pessoas se candidatem internamente, que as pessoas fiquem mais conhecidas e etc. Só que o Likud tem umas regras muito estranhas também, né? O Likud tem, por exemplo, tem 3 ou 4 nomes que são indicados pelo líder da sigla, no caso Netanyahu, e também tem umas vagas asseguradas para representante do partido por região. E essa pessoa só pode se eleger nessas condições uma vez. Se elegeu, fez bom trabalho, bom, aí ele tem que se candidatar para ser eleito que nem todos os outros. Se elegeu, não fez bom trabalho, então perde a vaga dele, porque nessa mamata ele não está mais. E uma das regiões que está mais em cima na lista do Likud é, por exemplo, a região que eles chamam de Judéia e Samária, né, que são basicamente os assentamentos, cidades judaicas na Cisjordânia. Ele dá o número 41 da lista. Tem muitos anos que o Likud não faz 41 deputados. Muitos anos mesmo, lá desde os anos 80. Enfim. Então esse é um lugar que em hebraico a gente diz que não é um lugar real, né? É uma tradução que se usa. Não é uma posição que a pessoa que está sendo candidata nesse lugar da lista é realista ela esperar que vai ser empossada na Knesset. Mas tem alguns lugares que são muito... estão lá em cima na lista, né? Estão lá no número 16, 20, que são, posições que certamente serão eleitos depois das eleições, né? O Likud que está aparecendo nele com 35 cadeiras nas pesquisas que foram divulgadas hoje, dos canais 13 e 14. E um desses lugares é o representante da região de Tel Aviv, cujo, candidato que estava liderando as pesquisas internas do Likud disparado, chamava Davi Laniado, né? E uma apuração jornalística do jornalista Raviv Drucker, do Canal 13, mostrou um passado criminal dele, e aí o caso foi parar na justiça interna do Likud, que vetou a candidatura do Davi Laniado. Essa decisão da justiça interna do Likud, que vetou, que essa decisão foi tomada hoje, mas essa foi uma decisão para que o Likud tentasse melhorar um pouco a imagem, porque o Davi Laniado, ele é nada mais, nada menos que o 7º candidato nas primárias do Likud que aparece com histórico, criminal no seu passado. Isso, o Likud estava sendo chamado de partido dos criminosos, né? Partido dos bandidos por parte da oposição ao Likud, aqui parte da esquerda, né? Principalmente para os partidos de centro. E, a justiça do Likud, o partido tem uma justiça interna, decidiu se antecipar a esses problemas e evitar essa candidatura do Davi Laniado. Isso não foi brincadeira, o cara ele é um membro forte de umas panelinhas internas do partido, todo partido tem as suas e o Likud não podia ser diferente. Esse caso ainda vai repercutir um pouco, vai depender muito de como é que o Netanyahu e a turma dele vão reagir em relação a isso. Se o Netanyahu falar,
cala a boca, alienado, deixa quieto isso aí, a gente não pode ficar se envolvendo com o problema agora, a tendência é que abafe o caso. Mas se o cara for parça do Bibi, aí esse caso pode ter mais repercussões aí. Enfim, mas por enquanto é isso. Aí, cara, o que eu sei é que 7 candidatos, né? 7 candidatos na lista com um passado criminal aí, tanto quanto duvidoso, é realmente gente com tanto quanto complicado. Mas, enfim. É muito interessante também ver essa mudança da política israelense, né? Essa galera aí, que, tanto quanto complicada, buscando entrar na política para qual partido eles entram. Né? Enfim. Vamos então à nossa segunda notícia aí, João, que você já deu uma palhinha, né? Mostrando aí, falando que pela primeira vez em muito tempo, enfim, né, o Likud conseguiu agora, nas últimas pesquisas que foram divulgadas, 35 cadeiras, e pela primeira vez em muito tempo, o bloco do Netanyahu consegue aí uma maioria, pelo menos no momento, né, caso as eleições fossem hoje, vamos dizer assim, e ele volta aí a estar próximo de dirigir o país novamente, né, cara? Pois é, está acontecendo uma tendência que é o fortalecimento do bloco Netanyahu, né? Não só do partido dele, o Likud estacionou ali nas 35 cadeiras, mas que é um número bastante alto, também um número que, enfim, Netanyahu só alcançou uma vez, que foi quando ele polarizou com Gantz nas primeiras eleições, perdão, ele, na verdade ele conseguiu 36 nas terceiras eleições, mas enfim, 35 é um número bastante alto, e enfim, mas não é só ele, né? O Partido Sionismo Religioso também está conseguindo um número alto de cadeiras, está com 12 cadeiras, né, com a união do Ben-Gvir com o Smotrich, e os partidos ultra-ortodoxos estão fazendo 15 juntos, né? Estão fazendo as contas aí das 62. Esses foram os números da pesquisa do Canal 13, que são as pesquisas mais respeitadas de Israel, que são feitas pelo pesquisador Camille Fuchs, que é uma autoridade em Israel de pesquisas eleitorais. Ele tem um maior percentual de acertos, né? E, enfim, ele é muito reconhecido no meio. Mas o Canal 14, que é um canal que não é tão crível assim, mas ele apresentou números muito similares. Ele apresentou 61 para o bloco Netanyahu. E é óbvio que tem margem de erro, e é óbvio que enfim, que essas pesquisas, a gente está há 2 meses das eleições, é óbvio que muita coisa pode mudar, mas elas estão mostrando uma tendência, que é uma tendência de crescimento da candidatura do bloco Netanyahu. E aí a gente tem que entender por que está acontecendo esse crescimento e o que o bloco anti-Netanyahu vai fazer para reverter essa situação. Agora, não dá para saber, enfim, exatamente quais são as variáveis para isso, porque os partidos do bloco anti-Netanyahu, todos eles, com exceção de um partido recém-criado pelo deputado Eli Avidar, que se desligou do Israel Beiteinu, do partido Israel Nossa Casa, no partido do Lieberman, todos eles estão ultrapassando a cláusula de barreira. O partido do Eli Avidar, todo mundo sabe que não vai ultrapassar a cláusula de barreira, ele está com 1,5% dos votos agora. E outro partido que não ultrapassou a cláusula de barreira foi o Yamina, liderado agora pela Ayelet Shaked, que teve 2,8% dos votos, bem mais próximo da cláusula de barreira do que o partido do Eli Avidar, mas ainda assim, ainda falta aí um 0,4% para que ela consiga ultrapassar, e 0,45%, né, quase 0,5%, que não é qualquer coisa, né, não é pouco voto. Enfim, ainda mais numa eleição que o bloco Netanyahu está ganhando, e ela já sinalizou que ela vai fazer parte do bloco Netanyahu, então a tendência é que os eleitores dela migrem para uma vitória mais certa do Netanyahu. Então, ou seja, nem esse cenário está favorável, porque a Shaked está segurando ali mais ou menos 3 cadeiras com ela. 3 cadeiras que, se migrarem para algum lado, provavelmente vão migrar para o bloco Netanyahu. Então, a vantagem do Netanyahu está imensa nesse momento. É verdade que o Eli Avidar está segurando ali também uma cadeira e meia, mas, enfim, é menos, né? A vantagem do bloco Netanyahu é maior, e a tendência hoje é que ele ganhe e forme o governo. O que pode alterar essa situação? A campanha dos partidos do bloco anti-Netanyahu, ela pode tentar mudar um pouco a situação, né? Os feitos desses magros 4 meses de governo do Lapid antes das eleições também podem, mas eu vejo pouca possibilidade de que haja uma mudança dramática nesse sentido. O que mais pode alterar a situação atualmente não é um novo escândalo de corrupção envolvendo Netanyahu, não é uma campanha eficiente dos partidos anti-Netanyahu, não é nada disso. Mas pode alterar essa situação é que o eleitorado árabe vai votar. O eleitorado árabe não vai votar em imensa maioria em partidos do bloco Netanyahu, sobretudo quando o Ben-Gvir e o Smotrich estão tão fortes politicamente que deverão ganhar ministérios. No caso do Netanyahu, vou até corrigir de novo, certamente receberão ministérios, e ministérios não pouco importantes, no caso do Netanyahu, seja eleito primeiro-ministro, que aí vão ser membros do gabinete de segurança, enfim, vão estar presentes em uma série de decisões importantes do governo, e isso pode tirar os árabes de casa. Hoje a população árabe israelense está muito
apática em relação às eleições. Os partidos árabes juntos estão fazendo 10 cadeiras e, enfim, a falta de confiança da população árabe israelense nos seus partidos, né, dos partidos setoriais, né, do mundo árabe israelense, da população árabe israelense, ela não é de hoje, ela já vem de um tempo, e isso influencia certamente na desesperança dos eleitores. A pergunta que a gente tem que fazer é se os eleitores eles vão ficar apáticos também frente à possibilidade de ver o Ben-Gvir ministro, né? Porque eu acho que se eles não entenderam ainda, enfim, vocês acham que é tudo a mesma coisa, que os árabes são vítimas de preconceito, enfim. Olha, a gente tem um status quo que realmente coloca a população árabe israelense numa situação bem, enfim, desagradável, digamos assim, que eles são vítimas de discriminação, são tratados de maneira diferente pelo governo, sem dúvida, tem números que corroboram essas teses. Eu não preciso aqui me alongar muito em relação a isso. Agora, quando você tem um sujeito supremacista judaico exercendo um ministério no governo, um partido com 12 cadeiras dentro do governo, enfim, com o poder que eles podem chegar a ter, eu acho que é muito perigoso. Eu não gostaria de ser um árabe israelense nessa situação de jeito nenhum. Né? Não gostaria de ser um cidadão israelense numa situação dessa, né? Árabe muito menos. E acho que isso tem que tirar eles de casa. Tem que ser suficiente para tirar eles de casa e ir votarem, ainda que eles boicotem as eleições, ainda que eles não confiem nos seus partidos. Não resta outra, né? Enfim, não é o voto, é o veto. Se eu acho que isso vai acontecer, particularmente, eu não sei. Enfim, não vai fazer com que 80% dos eleitores árabes vão votar, mas pode mudar esse número de 50 para 60 ou 50 para 65, e isso já é suficiente para mudar, enfim, para reequilibrar os blocos e derrubar a possibilidade de Netanyahu exercer o governo agora. Mas, enfim, o futuro a gente não conhece, né? Como a Mila chamou a atenção da gente outro dia, que são frases que a gente sempre diz aqui: eu não tenho bola de cristal, e eu não sei o que aconteceu no futuro, eu sei o que aconteceu no passado. Enfim, mas é verdade, a gente não sabe, só resta a gente esperar um pouco. Eu não sou muito otimista em relação a esse cenário, não. Na semana passada a gente comentou sobre essa questão do bloco do Ben-Gvir, né? Do bloco não, do partido do Smotrich e o Ben-Gvir, que eles estavam discutindo, né? O Ben-Gvir queria mais, né? Porque viu aí o crescimento dele na pesquisa, e o Smotrich não queria, mas o acordo entre os dois aí está muito próximo de sair, e é meio que assustador, né, cara? Porque se a gente for parar para pensar que o Ben-Gvir, assim, esse partido do Smotrich com o Ben-Gvir, né? Eles, obviamente, farão de tudo para estar no governo Netanyahu. Eu acho que eles abririam mão de muita coisa de super extremo para estar dentro do governo. E fazer o governo ser um governo que não balance muito, yatsiv, né? Um governo que, enfim, é estruturado, que consiga... que não Estável. seja igual um governo estável. Pois faltou a palavra aí. E aí, enfim, eles ficariam no governo. E os ultra-ortodoxos, é óbvio, né? Tudo que eles querem agora voltar. Comentamos aí na semana passada a dificuldade que eles estavam tendo em alguns momentos para conseguir verba, né? Conseguir financiamento para suas escolas. Inclusive, era uma das discussões aí que levou um racha dentro de um dos partidos ultra-ortodoxos, né? A gente comentou disso no último episódio. Então, ou seja, a gente tem aí somente 4 partidos, no caso, né? O Likud com 35 cadeiras, os ultra-ortodoxos e o partido do Smotrich, que já seriam capazes de formar um governo, que torna o governo bem estável, né? E bem coeso ali, que esse é realmente o bloco mais próximo do Netanyahu. Ele poderia dar um belo chute na Shaked e no pessoal do Derech Eretz, né? Que eles também se juntaram, aí é oficial. Você lembra o nome do partido que eles criaram, cara? Eu esqueci. Eles fizeram esse bloco... eu ouvi hoje no rádio, esqueci o nome. Mas, enfim, a gente comentou também disso no último episódio, eles estavam em negociação, né, para ver se juntariam, e se juntam. Mas o Netanyahu, mesmo que eles passem a causa de barreira e cheguem ao 4, 5 cadeiras, e se o Netanyahu, sem eles, tiver a maioria, eu acho que pode ser esse o caminho que ele vai seguir, né? Porque ele enfraquece de vez a Shaked e os outros. A Shaked, né, o Netanyahu, não o Netanyahu, né? A Sara Netanyahu, ela odeia a Ayelet Shaked, então se o Netanyahu puder montar o governo sem dar absolutamente nada para Shaked, eu acho que ele não hesitaria disso. E é meio assustador realmente pensar, né, que tanto o Ben-Gvir quanto o Smotrich, eles poderiam ter aí ministérios muito importantes, né, no futuro governo.
Inclusive, o Ben-Gvir, ele fala muitas vezes que gostaria do Ministério do Interior, né? E aí realmente vai ser assustador. Vamos ver, no dia 11 de setembro, 11 de novembro, a gente vai saber o que nos espera. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito e também política internacional. Bom, gente, essa semana aí foi uma semana que, pelo menos no entorno ali de Gaza, né, no envelope de Gaza, que a gente conhece por aqui, foi uns dias assim, de muita tensão. O Exército aumentou o nível ali de alerta, proibiu a circulação de trens, fechou algumas de trens ali na parte sul do país, né, de Ashdod, né, que é a cidade mais ao sul antes de Gaza, para o sul. Foi proibida a circulação de trem, algumas estradas também ali perto de Gaza foram fechadas, tudo isso porque, do outro lado, na Cisjordânia, o Exército fez uma busca e prendeu o Bassam Assad, que era um dos líderes da Jihad Islâmica. João, a galera se preparou, esperou uma série de mísseis vindo de Gaza, mas no final das contas não teve muita coisa, né, cara? Ou, na verdade, não teve nada, né? Não teve nada. Mas, enfim, mas pode ser que tenha, né? Porque não tiraram o alerta vermelho e, enfim, a tendência é que ele continue por mais uns dias, né? Pelo menos 3, segundo a reportagem do Canal 12, e alguns dias mais que 3, segundo a reportagem do Canal 11, né? Eu vi hoje, fiquei mudando de canal durante os noticiários e fiquei acompanhando isso. Todos os canais de televisão fizeram reportagens muito extensas ali, reservaram um bloco inteiro dos telejornais para cobrir o que está acontecendo ali no cinturão de Gaza. Né, mandaram repórteres importantes para lá, fizeram reportagem com as famílias, como eles estão vivendo ali nesse momento de tensão, né? Cortaram os trens, fecharam estradas, enfim, uma situação muito que a gente respira atenção, porque já entende que prendeu um sujeito importante, né? O Bassam Assad é um dos líderes, né? É um dos membros mais importantes da Jihad Islâmica, foi preso na Cisjordânia, se não me engano agora em Nablus, e, enfim, eles estão esperando por um ataque de resposta da Jihad Islâmica. E aí, enfim, segundo uma reportagem do Canal 12, o Hamas não está interessado numa escalada agora, e para mostrar isso para Israel, eles chegaram a prender alguns líderes da Jihad Islâmica na faixa de Gaza para sinalizar para Israel que, enfim, olha só, a gente está prendendo os caras para evitar que eles façam ataques, para que eles lancem foguetes, para que eles façam ataques terroristas, etc. Enfim, então essa é a mensagem, né? O Hamas, enfim, há pouco tempo atrás eu escutei um podcast muito interessante sobre a Jihad Islâmica, como ela tem se fortalecido muito na Cisjordânia, né? Que o Hamas, na Cisjordânia, ele exerce um papel muito mais político do que militar, né? E ele deixa com a Jihad Islâmica esse papel de realizar os atentados. E, enfim, então eles colaboram na Cisjordânia, e em Gaza o braço militar dos dois atua em conjunto. O Hamas não deixa a Jihad Islâmica crescer em Gaza, porque é o seu território ali, enfim, eles não deixam crescer, tentam não deixar crescer, né? É o seu território ali, e parte dos recursos que vem dos dois grupos vem do Irã, enfim, mas vai mais para a Jihad Islâmica proporcionalmente que para o Hamas. A identidade da Jihad Islâmica com o regime iraniano é mais forte que a do Hamas, mas enfim, na Cisjordânia eles não só cooperam nesse sentido, como a Jihad Islâmica ela atende aos interesses do Hamas. Enfim, então essa é a sinalização que o Hamas está dando, que não quer um cenário de escalada de violência com Israel agora, mas se eles vão conseguir segurar a Jihad Islâmica, a gente não sabe. Se a Jihad Islâmica vai soltar foguetes, ou vai tentar realizar atentados dentro de Israel, a gente não sabe, né? A gente, enfim, tá vendo que o Tzahal não está revogando essas restrições, e se não está revogando é porque tem informações de inteligência de que alguma coisa pode acontecer em breve, que é melhor que as pessoas fiquem trancadas em casa, num lockdown de segurança, esperando ver o que vai acontecer. Enfim, situação muito complicada para quem vive no Sul, né? Muita gente está saindo de lá também. Lamentavelmente, é parte da rotina deles cada tanto tempo. E, enfim, semana que vem eu espero que a gente comente que foi só isso mesmo. Calma, ouvinte, que antes da gente passar para a próxima notícia, a gente chega aí com uma atualização. São agora 9h12 aqui da noite do sábado de Israel, um pouco antes desse podcast ir para o ar, e estamos gravando aí uma atualização sobre a nova escalada que começou ontem, né, na faixa de Gaza. Acredito que parte dos ouvintes tenham acompanhado aí pela mídia tradicional. Ontem, Israel, né, na sexta-feira. Bom, enfim, vamos dar o panorama geral, né? A gente comentou ainda há pouco, né, sobre a prisão
de um líder da Jihad Islâmica na Cisjordânia, né? Israel ficou aí houve toda a preparação nesses últimos dias por uma possível retaliação vindo de Gaza, o que não aconteceu, até que ontem, na sexta-feira, né, houve um ataque de Gaza numa reunião que estava acontecendo aí com lideranças, né, do Jihad Islâmico ali na faixa de Gaza, e foi chamada a Operação, né, Alvorecer, né, a Operação Aluta Shahra. E essa operação deixou um dos principais líderes, né, do Jihad Islâmico, do braço armado da Jihad Islâmica, rapidinho que me fugiu o nome dele aqui, o Thais al-Jabari, que ele, enfim, é um dos chefes aí do braço armado da Jihad Islâmica, foi morto junto com outros militantes. E aí, ontem, no final do dia, né, depois do enterro dessas vítimas aí, começou o ataque de mísseis a Israel, que não terminou até agora. A gente tem visto aí durante todo o dia de hoje diversos mísseis lançados em diversas regiões do país, né? Chegou a ter Azaká, né, que é a sirene tocando na região central do país, Tel Aviv, Jerusalém, até perto aqui na cidade onde eu vivo, Modin, também tocou a sirene hoje, no dia de hoje. Enfim, o clima quente, né, João? Coisas muito, muito estranhas acontecendo 2 meses antes da eleição. O Bennett, né, João, durante toda essa sua cadência de quase um ano como primeiro-ministro, um dos maiores orgulhos dele, né, pelo menos ele cantava em alto e bom som aí, sobre ter trazido uma calmaria para os cidadãos israelenses que vivem na região da faixa de Gaza, ter acabado, né, com aquela festa dos milhões de dólares, né, que entravam através de maletas vindas do Catar, né, na faixa de Gaza. E agora, um mês depois cerca de um mês depois, né, do Yair Lapid ter assumido aí o cargo de primeiro-ministro, a gente vê mais uma operação israelense na faixa de Gaza, agora contra a Jihad Islâmica, né? E eles estão fazendo de tudo para o Hamas não entrar nessa história toda, né? Estão mandando mensagens aí através dos mediadores egípcios, né? Para o Hamas ficar quieto, para o Hamas não se meter, porque o negócio do Estado de Israel é com a Jihad Islâmica dessa vez, não com o Hamas. Enfim, João, o Bennett aí falava que ele tinha trazido a calmaria para os cidadãos da faixa de Gaza, e um mês depois do Lapid ter assumido, a gente vê mais uma operação aí que a gente não sabe como vai acabar. Qual o argumento para isso acontecer, João? Eu não estou muito convencido não, cara. Olha, o argumento para isso acontecer é sempre o mesmo, né? Enfim, existe uma ameaça do inimigo e a gente vai acabar com ela antes que ela cause algum dano, a gente se antecipa e etc, etc, etc. Agora, a causa verdadeira, okay? Segundo a minha interpretação, e, enfim, que está corroborada por alguns analistas também, né? Minha compreensão da situação, é de que, obviamente, essa não é a única verdade por trás disso. É evidente que Israel, quando começa uma operação dessas, ou quando prende um líder da Jihad Islâmica, tende a entender de que essa ação militar ela traz consequências a médio e longo prazo, enfim, para uma tranquilidade na fronteira ou na situação com os territórios, né, e com os grupos, com as facções terroristas, etc. Mas não é a única razão. Okay? Então, achei que voltar para de onde isso veio. Okay? A gente explicou um pouco, quando a gente gravou na quinta-feira, né, o que estava acontecendo antes. Agora, vamos partir daquele princípio que a gente parou. Israel prendeu um dos principais líderes, okay, da Jihad Islâmica, que é enfim, que é talvez seja hoje o terceiro maior grupo palestino, certamente a terceira maior força armada palestina, se não é maior que o Fatah. Hoje em dia a gente não sabe exatamente qual é o tamanho da força armada do Fatah, da Brigada Smart de Al-Aqsa, okay? Mas enfim, a Jihad Islâmica está sempre ativa. Mas Israel prendeu, na semana passada, o Bassam Assaadi, que é um dos principais líderes da Jihad Islâmica. E, enfim, com consequência própria, Israel declarou um lockdown na região do Cinturão de Gaza, em algumas cidades próximas à faixa de Gaza, temendo uma retaliação. Evitou transporte, evitou que os transportes públicos chegassem até algumas regiões ali, recomendou que as pessoas não saíssem de suas casas, que as crianças não tivessem aulas presenciais, etc, etc, etc. E essa situação ficou durante 3 dias, ia ser suspensa na quinta-feira e não foi, e foi prorrogada. E Israel se deu conta, eu acho que o governo se deu conta, de que se meteu numa encruzilhada, né, numa sinuca de bico, numa armadilha. Foi uma armadilha que o governo se autocolocou. Que é o seguinte: quando você toma uma ação muito forte
e espera para uma retaliação, e você toma uma decisão antes dessa retaliação, que é de isolar os teus civis, e o outro lado não ataca, e você tem informações que o outro lado ele pode atacar a qualquer momento, você se mete numa encruzilhada, porque o outro lado ele pode simplesmente não atacar, ficar ameaçando ali nas internas, e a inteligência vai reportar essas informações, e você fica num lockdown mostrando que o teu medo de uma ação deles já mudou a rotina do país. Então, ter colocado a população por prudência, o que não é uma coisa negativa, efetivamente, em lockdown, colocou Israel como refém da Jihad Islâmica nessa situação. E não restou outra situação para Israel senão iniciar o ataque. Iniciar um ataque para prevenir que essa situação se arrastasse durante muito tempo, e quando eles declarassem o fim desse lockdown no sul, porque em algum momento isso tem que acabar, a Jihad Islâmica atacaria. Então, enfim, e pegaria todo mundo, entre muitas aspas, desprevenido, né? Mas pegaria as pessoas ali, enfim, né, se movimentando livremente, muito mais expostas. Então, não teve outra, Israel teve que atacar. E aí essa foi uma decisão que certamente foi conjunta entre o meio político e o meio militar. E aí, quando Israel atacou para valer, já atacou pesado, né? E já matou direto o Taisser al-Jabari, como você comentou, que era um dos chefes do braço armado da Jihad Islâmica, e matou outro membro importante da Força Armada, né, do braço armado da Jihad Islâmica, matou vários combatentes da Jihad Islâmica, matou também inocentes, né, matou pelo menos uma criança, uma menina de 5 anos. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Israel também destruiu diversos lançadores de foguetes da Jihad Islâmica, inclusive 2 deles estavam prontos para disparar, e arsenal, e túneis, etc. Okay? E o conflito se iniciou na sexta-feira de tarde, e hoje, sábado de noite, ele se arrasta. E já segue bombardeando, e a partir da sexta-feira à noite, vários foguetes começaram a ser disparados contra Israel, todos eles pela Jihad Islâmica. O Hamas ainda não entrou no confronto, e não se sabe se vai entrar. E já foram, se não me engano, cerca de 360 foguetes disparados contra Israel até o momento que a gente está gravando. Enfim, e a situação, quando é que ela vai terminar? Enfim, aí aquela frase de sempre, que alguém está fazendo o bingo da frase que a gente já falou, aí está aquela frase de sempre, que é a escalada, a gente sempre sabe como começa, mas nunca sabe como termina, né? E, enfim, é impossível saber o que vai acontecer. Alguns fatores aí que deixam a gente com mais dúvidas sobre o que vai acontecer. A primeira é a participação do Hamas. A gente sabe que se o Hamas participar desse confronto, ele certamente vai se estender. Se o Hamas ficar na deles e deixar só a Jihad Islâmica atuando, esse confronto ele tem muito mais chances de se encerrar rapidamente. Quando o ouvinte estiver escutando isso, pode ser que já tenha sido declarado cessar-fogo. E aí, por quê? Porque hoje surgiram informações de que o Hamas, como o Marquinhos comentou, está pressionando Israel, junto com o Egito e com outras forças internacionais, para que se chegue ao cessar-fogo. Essa informação veio, por exemplo, do repórter Raviv Drucker, do Canal 13, veio também do Amos Harel, que é o repórter militar do Haaretz, e chegou hoje de tarde, que existem já forças internacionais pressionando para que Israel chegue a um cessar-fogo. E o Hamas é parte dessa iniciativa, ou seja, o Hamas não está interessado numa escalada. Agora, o Hamas pode mudar de opinião, como mudou da outra vez. O Hamas pode ser pressionado a participar dessa escalada. Em que situações o Hamas pode ser pressionado? E aí vem a segunda hipótese. A primeira é que se Israel se estender demasiadamente, e a Jihad Islâmica vai dizer o seguinte para o Hamas: olha só, a gente não atuou contra vocês até agora, quando Israel ataca vocês, a gente participa, vocês estão deixando a gente sozinhos agora, e a gente vai explorar isso politicamente no futuro. E o Hamas pode olhar e falar, a gente não pode ser o grupo que não vai entrar agora, a gente precisa entrar. Né? Se o Hamas avaliar que os ganhos políticos deles, ou que as perdas políticas, melhor dizendo, são maiores não entrando do que entrando, eles vão entrar. E existe um terceiro fator, que é muito atípico, né, que Israel abriu uma operação às vésperas de Tisha B'Av, que é a festividade, enfim, é até errado chamar isso de festividade, né, que é a data na qual se relembra a destruição dos 2 templos sagrados, entre outras coisas, né, segundo a tradição judaica. Para quem quer escutar um pouco mais sobre isso, o IB, né, o podcast Eu Conheço do IB, gravou a semana passada com o Rodrigo Barucel, rabino reformista, explicando um pouco a tradição de Tisha B'Av. Enfim, está muito interessante. Eu não escutei ainda inteiro o episódio, mas escutei já parcialmente, e recomendo ao ouvinte que queira se aprofundar um pouco mais no tema. Mas, enfim, é um dia que os judeus jejuam, né, os judeus religiosos, principalmente, especificamente os ortodoxos, que vão ao Muro das Lamentações, fica muito cheio, que rezam, que choram ali no muro pela queda do templo. Né? Para quem não sabe, o templo sagrado
ficava localizado exatamente onde está hoje a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula Dourada, e o Muro das Lamentações, na verdade, era o muro ocidental da parte externa do Templo Sagrado, né? Então ali eles vão ali para rezar, lembrar o que havia ali, o que um dia haverá, caso o Messias, no dia que o Messias chegue, segundo a tradição judaica. Enfim, é curioso que Israel tenha aberto uma operação bem às vésperas desse evento, enfim, importante, no qual muitas pessoas vão às ruas, né? No caso, para o Muro das Lamentações, espaços públicos não tão próximos de búnkeres e de abrigos, para rezar. E nesse mesmo dia, um sujeito sobre o qual a gente acaba falando aqui bastante, chamado Itamar Ben-Gvir, um deputado da Knesset, ele planeja novamente subir a esplanada das mesquitas, para reafirmar a soberania israelense sobre o Monte do Templo, que é como ele chama a esplanada das mesquitas, evocando que aquele lugar pertence aos judeus e que, em geral, suscita uma série de atos de reação violentos por parte dos palestinos, né? A Mesquita de Al-Aqsa é um símbolo, né, do nacionalismo palestino e não só um símbolo religioso muçulmano, e essa disputa ela é muito sensível, e o Ben-Gvir ele faz isso de propósito. Então, a subida do Ben-Gvir amanhã na esplanada das mesquitas ela pode resultar numa escalada, e ele vai usar desse fato politicamente, porque se o governo proíbe ele de subir, ele vai dizer que o governo está se curvando ao desejo dos apoiadores do terrorismo que fazem parte da coalizão, ele se refere ao Oram, obviamente, e que está evitando os judeus de terem livre-arbítrio e negando a soberania judaica em Jerusalém. Enfim, ele usa muito bem essa arma, num período eleitoral isso é muito significativo. E se o Lapid e o governo permitem o Ben-Gvir de subir lá, como permitiram no dia de Jerusalém, no dia que comemora a reunificação de Jerusalém, enfim, eles correm risco de uma escalada de violência. Naquela vez era um risco. Agora é praticamente um fato de que uma subida do Ben-Gvir ali vai gerar uma escalada ainda maior de violência. Enfim, então, onde é que a gente está parado? Né? A gente está parado num dilema. O cessar-fogo pode até ser assinado antes, né, da subida do Ben-Gvir lá. Ele pode ser assinado essa noite, pode ser assinado amanhã de manhã, até porque, segundo o que o Barak Ravid e o Amos Harel sugeriram, é que Israel não tem mais que ganhar com essa operação. Já matou líderes da Jihad Islâmica, se assinar um cessar-fogo vai ter tudo que queria, que é poder liberar a população do sul para poder seguir a vida normal, recebeu alguns foguetes aqui e ali, nenhum morto israelense, enfim, mostrou força, okay? E politicamente, essa operação ela tem peso político? Evidentemente que tem, é evidente que tem um peso político e eleitoral também na decisão de começar uma operação agora, muito mais avaliando as possíveis perdas de não entrar do que os ganhos de entrar. Enfim, eu não acho que ela é uma operação que ela foi principalmente motivada por ganhos eleitorais ou não, né? Do Yair Lapid e do resto do governo. Mas ela tem peso político, sim, e para o Lapid é importante ele mostrar que ele, enfim, consegue gerir uma operação militar, porque muitos duvidam da capacidade dele, né, como líder, de estar numa situação como essa, principalmente pelo seu histórico militar. Ele e o Benny Gantz estão atuando em extrema sintonia um com o outro, o que é curioso, porque eles são... existe uma hostilidade muito grande entre os dois, né? Eles não são inimigos, eles também não são nem um pouco parceiros, já foram e agora não são, mas estão sendo nesse momento. Da mesma forma que o Benny Gantz foi com o Netanyahu durante a operação anterior, no ano passado, quando ele era ministro da Defesa do Netanyahu, eles já tinham rompido, né? Enfim, eles estão atuando bem. Os dois têm alguns frutos a colher disso. E o Netanyahu, ele, enfim, ficou numa situação, numa sinuca de bico agora. Porque o Netanyahu ele se recusou a receber a instrução de segurança que todo líder da oposição tem que receber quando ele assumiu a posição de líder da oposição, que foi a primeira vez na história que ele se recusou. Ele disse, a mensagem era a seguinte: eu sou primeiro-ministro há 12 anos, eu não preciso receber nenhuma instrução de segurança, ninguém precisa me informar do que está acontecendo, porque eu sei mais que todos eles. Só que agora, amanhã, pela norma, o primeiro-ministro se reúne com o líder da oposição para passar informações, não só com o líder da oposição, com outros membros também, para passar informações sobre o conflito, e o Netanyahu ele vai ter que ser o informado. Ou seja, era uma situação que ele não gostaria de estar, principalmente às vésperas das eleições, que o cara que sabe mais que todo mundo seja informado pelo Yair Lapid, de quem ele ri, pela sua ausência total de histórico em situações de conflito, né, em militares. Ele vai ter que ser informado por essa pessoa sobre o que está acontecendo agora. É uma situação na qual o Netanyahu não gostaria de estar. E ele perde um pouco do poder do discurso dele agora de acusar o Lapid
de estar com as mãos atadas, de não poder gerir uma guerra em caso de necessidade contra grupos terroristas, porque eles estão associados a apoiadores de terrorismo, no caso o Partido RAM, né? Membros da coalizão. Esse argumento cai por terra, se ele vai ter algum ganho eleitoral ou não. Esse argumento, se ele vai ter alguma influência eleitoral, esse fato ou não, a gente não sabe. Eu acho que na situação atual é difícil, mas esse argumento ele perde sentido, ele chega a virar o ridículo, num debate propagandístico, ele, enfim, chega a ser... Ele perde o uso praticamente, embora a gente não possa afirmar que ele vai deixar de ser usado. Enfim, então essa é a situação. E mais ou menos para ir chegando ao fim, o Mansur Abbas, líder do Partido RAM, né, esse que é acusado de apoiador de terror, ele disse hoje a seguinte frase: nós fomos eleitos para melhorar a situação da população árabe israelense. Nós não estamos na coalizão para determinar a atuação israelense do ponto de vista de segurança militar ou internacional. Ou seja, ele disse o seguinte, a mensagem é a seguinte: a gente foi eleito para cuidar disso, okay? De melhorar a situação social da população israelense, não culpem a gente, nem tentem com que a gente influencie nessa situação agora, a gente não tem nada a ver com isso e nem tem como ter a ver. Okay? Você tirou o corpo fora, o que é uma declaração muito arriscada por parte dele. Ele podia ter descido o pau no governo agora e dito, o que o governo está fazendo é errado, estão bombardeando palestinos, a gente não está a favor, enfim, a gente não tem muita ingerência nisso, mas a gente não está a favor disso, mas esse não foi a principal mensagem dele, okay? Foi como, enfim, eu lembro do Eurico Miranda, os brasileiros agora vão entender, quando ele foi para a CPI do futebol, que ele começou a ser cobrado por uma série de questões, ele disse que ele tinha sido eleito, e o discurso dele sempre foi esse, para defender os interesses do Vasco, como se o deputado federal não tivesse absolutamente nenhuma obrigação externar aquele se comprometeu. Enfim, e o Mansur Abbas mandou essa mensagem: olha, a gente entrou na coalizão para isso, a gente não tem nenhuma influência nesse tipo de decisão. Okay? Mas ele poderia ter, né? Ou deveria ter, deveria ser cobrado por isso, e vai ser cobrado por isso. E ele optou por tirar o corpo fora. E me pareceu uma posição muito arriscada por parte dele. Eu não sei o que ele disse em árabe sobre isso, eu não sei, apesar de que o Mansur Abbas é um cara que tem se destacado por manter o discurso semelhante em árabe e em hebraico, ou seja, para as duas populações ele fala a mesma coisa, o que não é comum dentro dos partidos de eleitorado árabe, e enfim, e vai ser complicado para ele sustentar a posição dele no eleitorado árabe, que tem uma identidade palestina e se identifica com as vítimas em Gaza, muito mais do que qualquer outra questão, né? Por exemplo, a melhoria da situação social da população árabe israelense. Enfim, para terminar, toda a situação de conflito e de guerra me deixa muito triste, muito abalado, enfim, além de afetar diretamente a minha vida como cidadão israelense, menos hoje que eu moro no norte, pelo menos por enquanto, mas enfim, afeta o meu trabalho, afeta as decisões que eu vou tomar. Enfim, me deixa triste por ver que tem gente aí arriscando a vida, tem gente morrendo, tem gente sendo bombardeada por decisões, às vezes, políticas aqui e ali, né? Obviamente que o conflito é muito maior do que uma decisão política aqui e ali, e obviamente que existe a ocupação, que é um caso por si só, existem grupos terroristas que, enfim, que também são outro caso por si só, mas, enfim, a situação me deixa triste, me deixa chateado. Ver uma menina de 5 anos morta me dói. Eu tenho um filho de 5 anos e eu fiquei pensando, caraca, 5 anos, a idade do meu filho, né? Enfim, e não é, enfim, uma situação muito desagradável para mim. Eu espero que isso termine logo. Eu torço para que as análises do Barak Ravid e do Mossarelli elas elas casem com a realidade e sejam escutadas pelo Yair Lapid e por outros, e pelos membros da Jihad Islâmica também. Enquanto isso, só resta a gente torcer, né, Marquinhos, para que as coisas acabem rápido. Pois é, torcer mesmo. Agora, o que mais me assusta muito nessa coisa toda é justamente a gente não ter uma explicação plausível por que isso está acontecendo, né? Como você colocou lá no início, essa questão da armadilha, né? De ter caído numa armadilha, enfim, o que vai acontecer agora? E foi lá, jogou mais uma bomba e começou. Ou seja, é meio que também uma... Enfim, a gente só vê o quanto é banal por começar mais uma onda de violência. A gente que, como, né, a gente sempre fala, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E brinca com a vida, não só com as pessoas lá de Gaza, como você falou, da criança de 5 anos que foi morta, e dos outros mortos, que já estão acontecendo também por conta dos bombardeios que continuam, né? E o pessoal do lado de cá, né? Que a gente, por conta de, enfim, por diversos motivos aí, tem sempre o número de vítimas, né, fatais é sempre infinitamente menor, mas somos vítimas de qualquer forma, né? Porque, enfim, hoje, quando teve a sirene na cidade onde eu vivo,
eu estava na rua com os meus filhos e tive que correr com eles no meio a gente estava na piscina, na verdade, eu com 2 crianças pequenas na piscina, e de repente a gente ouve a sirene, todo mundo que estava lá no parque aquático correndo para o abrigo. Enfim, é uma situação muito desagradável, e a gente vê que ela foi realmente criada por uma questão banal, né? O argumento do governo é que a gente viu que um atentado terrorista ia sair, né? E por isso a gente fez esse ataque. Meu amigo, desde que eu cheguei aqui em Israel, o que eu mais ouço é falando, não, centenas de atentados terroristas são organizados todos os dias, e o serviço secreto israelense ele impede esses ataques, e não sei o quê, não sei o quê. Então, agora, por conta de mais um ataque terrorista que sairia da faixa de Gaza, o que é um tanto quanto difícil, né? A faixa de Gaza é cercada, a faixa de Gaza é monitorada, policiada constantemente. Recentemente terminou-se de se construir mais uma barreira na faixa de Gaza, agora uma barreira subterrânea, inclusive, para evitar os túneis, né, do Hamas e da Jihad Islâmica. Então, a gente vê o quanto é banal você começar mais uma onda de violência. Agora, uma coisa também é o quanto é banal e fácil você construir uma narrativa para justificar essa onda de violência. Eu não me sinto convencido, mas as pessoas, beleza, não, a Jihad Islâmica quer atacar a gente, então a gente vai lá e faz o que fez, né? E todo mundo compra isso com uma facilidade muito grande. É muito fácil de se vender isso. A mídia vende isso com uma facilidade muito grande, né? E, assim, eu também, sem sombra de dúvida, me chama muito a atenção, foi o comentário que eu fiz lá no início, né? A gente vê que, durante um ano inteiro, um dos maiores feitos do governo Bennett, que o Bennett mais se orgulhou, foi falar de que foi paralisada, né, a festa, né, a farra na faixa de Gaza, a festa dos dólares, né, a farra dos dólares. Lembrando para os ouvintes, durante algumas vezes entraram maletas, né, vindas do Catar, com milhões de dólares nas maletas, né? As maletas iam para um banco, né, e o Hamas era o responsável por dividir esse dinheiro. Então eles dividiam, enfim, não sei dizer como eles dividiam, mas os cidadãos de Gaza iam lá, recebiam notas de $100, enfim, para colocar dinheiro na economia de Gaza, né? E o Bennett falou que isso acabou, era sempre muito orgulho que o Hamas não mesmo com o fim desse dinheiro, né, o Hamas não começou a atacar Israel, e que eles trouxeram uma calma verdadeira para os cidadãos ali da região de Gaza. E um mês depois do Bennett sair, simplesmente a gente tem novamente mais um ciclo de violência com Gaza, e ninguém comenta nada, tipo, é vendido como, não, beleza, não sei o quê. É realmente muito banal. A violência aqui, a construção de ondas de violência, ela é muito banal, ela é muito fácil de se conseguir, e eu acho que, mais uma vez, a gente é usado também por meios políticos, né? Lembrando que comentamos agora no podcast, né, que pela primeira vez aí em muito tempo a gente vê o grupo, o lado do Netanyahu, né, o bloco do Netanyahu tendo maioria, né, com as pesquisas que saíram. E, curiosamente, 2 dias depois dessa pesquisa, que dá à oposição a vitória nas próximas eleições, a gente vê um ciclo uma rodada de violência que, muitas vezes, né, caso termine assim, do jeito que a gente está hoje agora, sem uma escalada mais tensa, mais pesada, né, a gente termina com uma vitória do lado israelense, né, uma prisão do líder da Jihad Islâmica na Cisjordânia, e o assassinato de outro líder da Jihad Islâmica na faixa de Gaza, sem que isso tivesse levado a um ciclo de uma rodada de violência muito intensa. Isso é uma vitória muito grande para o Lapid, que, obviamente, pode trazer de volta para ele, né, uma certa, se não uma certa liderança, né, nessa construção dos blocos, aí pelo menos mais um empate entre os dois blocos. É o que coloca mais pressão na oposição, na atual oposição, enfim, toda a discussão política que a gente vem fazendo. E me deixa triste saber que todos nós aí somos fantoches, né, dessas decisões aí, nossas vidas são colocadas em... Mas é isso. João, vou terminar então esse nosso update aí, como eu termino o podcast, mas o ouvinte continua ouvindo, né? Não acabou, não. João, sim, posso só fazer um... Sim, pois você ia perguntar algo mais a acrescentar? Algo mais a acrescentar, então acrescenta aí, cara. Coisa pequena. O Barak Ravid também comentou uma coisa que, enfim, que pode dar um tom otimista, pelo menos para pessoas como eu, e como você também. Ele colocou que essa ação do Lapid, ela também pode ser uma ação premeditada, ok? Para que
futuramente ele possa, já observando que existe uma união de forças internacionais que está pedindo, fim do conflito, que todo mundo sabe que antes de você poder chegar numa situação de paz, todo mundo sabe, essa é uma das principais teorias, né? Que primeiro você aumenta a força para depois você poder baixar. Para você poder voltar a negociações, você precisa estar numa situação de força. E ele acredita que essa é uma das possibilidades que o Lapid está analisando no momento, aproveitando essa união internacional pedindo esse cessar-fogo para dizer o seguinte: olha só, a gente foi o governo que melhorou a situação dos habitantes de Gaza, a gente quer que isso aconteça, ok? E para que a gente evite situações como essa, eu estou disposto aqui a parar essa operação muito rápido, mas vou fazer um esforço internacional para que uma operação como essa não aconteça nos próximos não sei quantos anos, pelo menos, e que a gente possa seguir com um processo de negociações com os palestinos. Enfim, o Barak Ravid sugeriu isso. Se ele sugeriu isso, alguma fonte ele tem, né? Alguém soprou isso para ele. Se essa fonte é confiável, não é, a gente não sabe, mas, enfim, não deixa de ser uma possibilidade. É isso. Então a gente fica por aqui no nosso update e continue aí com o nosso excelente podcast. É isso. E a próxima notícia do bloco é sobre o cunhado, não, né? O genro do Donald Trump, Jared Kushner, que escreveu um livro acusando, né, na verdade, o Netanyahu de não querer a transferência da embaixada americana para Jerusalém, né, que saísse de Tel Aviv e fosse para Jerusalém, o que, na verdade, seria um reconhecimento aí, né, de Jerusalém como a capital de Israel, um tema que foi muito polêmico e discutimos muito aí no nosso episódio. Eu não me lembro o número, mas, enfim, o Netanyahu nega, né? Quer mostrar aí que ele era a favor da transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Pois é, acho que é curioso isso demais, né? Simplesmente o Jared Kushner está publicando um livro agora e ele diz nesse livro, né, que o Trump telefonou para o Netanyahu um pouco antes de anunciar publicamente a decisão de transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, para comunicar ao Netanyahu, né? Falar, olha, a gente vai transferir a embaixada para Jerusalém. Aí o Netanyahu teria respondido o seguinte, segundo o Jared Kushner: ok, se você acha que isso vai ser o melhor, se você acha que vai ser o melhor para o seu país, o que é melhor fazer, você pode transferir. E o Trump, segundo o Kushner, ele pareceu pensar que o Netanyahu não tinha entendido exatamente o que ele disse, né? ou que não assimilou exatamente a situação. E ele falou de novo. E o Netanyahu repetiu a mesma coisa. E o Trump ele virou e falou assim: Bibi, eu acho que você está sendo muito problemático em relação a isso. E ele falou: não, eu não sou parte do problema, eu sou parte da solução. E o Trump ficou pensando se essa era uma boa decisão mesmo ou não, porque senão o Netanyahu tinha mostrado interesse nisso. O Trump teria finalizado a conversa dizendo que ele esperava do Netanyahu agora a volta às negociações para o Estado palestino. Enfim, e isso foi o que foi descrito no livro do Kushner por enquanto. O livro ainda não saiu, né? Alguns tiveram acesso ao livro, algum conteúdo dele, mas enfim. Essa teria sido, segundo Kushner, a conversa entre o Trump e o Netanyahu, a reação do Netanyahu, apática também, né? Enfim, desinteressada e de quem não apoia, né? Não apoiava realmente essa transferência. O Netanyahu de imediato negou, disse que não, que ele teve que pedir para o Trump várias vezes para ele transferir a embaixada e que tudo isso é mentira, que isso não é real e que nada disso aconteceu. Enfim, a relação do Trump com o Netanyahu, todo mundo achava que era uma relação maravilhosa, que os dois se entendiam muito bem. Ela começou a ser desmentida no livro do Barak Ravid, que é um jornalista israelense do portal Walla, que eu estou lendo ele ainda, estou lendo muito devagar, por causa do excesso de trabalho que eu estou aqui. Eu já passei da metade do livro, mas ainda estou lendo. Acho que é muito interessante como ele descreve essa relação, né? A relação ela foi complicada, ela teve vários tremores durante muito tempo, durante muitos momentos, durante o mandato do Trump. E a gente não sabia disso, né? E o livro deixou claro isso, a partir de várias entrevistas que ele fez com o Trump, né? O Netanyahu não deu entrevista para o livro, mas com o Trump, com assessores do Trump, com membros do governo israelense, com vários que deram depoimentos em off também, né? Enfim, membros de alto escalão dos dois governos, do corpo diplomático dos dois países. Não é novidade isso. Agora, o estranho é o Netanyahu, que sempre vendeu essa mudança da capital como fruto da sua batalha, né, da sua luta e do seu poder de persuasão com o Trump, ter sido descrito como alguém que não ficou nem um pouco interessado nisso, né? Que desmereceu, foi apático, né? Enfim, eu confesso que o Jared Kushner ele faz muitos comentários críticos ao Netanyahu no livro do Barak Ravid, né?
Então, eu confesso que eu não tenho certeza se eu acredito no que o Kushner diz, né? Ou pelo menos no tom que ele coloca essa apatia do Netanyahu nesse caso. Mas eu também não duvido que tenha sido assim, porque o Netanyahu sabe, no fim das contas, que uma situação dessa, uma mudança de embaixada dos Estados Unidos, pode gerar uma instabilidade na região, né? E, enfim, talvez ele tenha uma coisa que ele fala para o público, outra coisa que ele fala entre quatro paredes ou no telefone para o Trump, né? Enfim, então eu não duvido 100%, mas eu também não sei se acredito. É isso. Netanyahu pode ter dado aquela peidada na farofa, mas enfim, a embaixada foi transferida para Jerusalém Oriental. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões domésticas essa semana. É isso, gente. Mais um escândalo nessa semana. Não sei se os ouvintes estão lembrados, há um tempo atrás comentamos aí de uma fuga que houve na prisão de Gilboa, né? Na prisão de segurança máxima. 3 palestinos conseguiram fugir, foram todos recapturados depois, mas enfim, fugiram da segurança, que fica no norte, da prisão de segurança máxima que fica no norte do país. E essa semana, nessa mesma prisão, estourou um escândalo onde 3 agentes, né, de penitenciárias falaram que teriam sido abusadas, né, por um preso, e que a direção da prisão sabia do que estava acontecendo, porque esse preso teria muita força dentro do presídio. João, complicado demais esse caso, hein, cara? Esse caso é uma das coisas mais bizarras que eu escutei em Israel, enfim, nos últimos anos, talvez desde que eu fiz LA, talvez desde sempre. Hein? É simplesmente assustador, né? Os relatos que eu tive, a gente teve desse caso. É um negócio que você não custa crer, né? Então vamos tentar explicar para o ouvinte da gente o que aconteceu exatamente, como é que uma coisa dessa acontece, como é que oficiais do Exército que estão trabalhando de carcereiras e agentes penitenciárias dentro de prisões de segurança máxima são assediadas e abusadas por um preso, por um terrorista que foi preso. Hein? E é o seguinte, vamos explicar essas coisas desde o início para o ouvinte entender o que é difícil a gente aceitar. Existe em Israel presídio de segurança máxima, hein? E existem presídios normais para presos comuns. Hein? Os presídios de segurança máxima, em geral, eles são presídios somente para palestinos. Por aí também pode ser que tenha algum libanês e tal, basicamente para palestinos. Chamam de prisões de segurança, né? O termo bitachon em Israel, que é segurança, ele é muito mais levado, enfim, é muito mais relacionado ao que é o conflito do que com a segurança pública, exatamente. E a prisão de Gilboa, ele é uma das principais, se não a principal, que está com a gente há mais tempo. Foi dessa prisão que 4 presos, né, 3 deles membros da Jihad Islâmica e um membro do Fatah, escaparam no início desse ano, se não me engano. Foi no início desse ano, ou no ano passado. Não, foi no ano passado, desculpa. Na verdade, já tem um ano esse caso. Há um ano, esses 4 presos escaparam de lá, cavando um buraco por baixo da cela. Uma das maiores vergonhas para a história do Shabbat, né, que é o Serviço Penitenciário de Israel. Mas, enfim, nesse presídio, como em todos os presídios de segurança, os presos eles são divididos por facções. Igual no Brasil, né, que os presos são divididos por Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigos, que é assim que é no Rio, pelo menos. Não sei se em São Paulo como é que é, não sei no resto do país como é que é. Aqui em Israel, os presídios de segurança eles são divididos para presos do Fatah, da Jihad Islâmica, do Hamas, da Frente Nacional de Libertação Palestina, etc, etc. Enfim, e dentro dessas facções, cada grupo de presos elege um representante. E esse representante ele tem acesso, né, a uma série de questões, reuniões e de participações de decisões internas no presídio do que os outros presos. Ele tem muitos poderes. Okay? A gente tem que levar em consideração que uma greve de fome num presídio de segurança israelense pode tomar as manchetes do mundo, pode gerar uma escalada de violência na Cisjordânia ou em Gaza, descomunal, e que a gente depois vai ter que ter, o exército depois vai ter que lidar com isso. Então, todas essas questões, né, envolvendo os presídios de segurança, são muito delicadas. E, obviamente, tem uma presença muito forte internamente ali da inteligência do Exército, né, da Aman, e do Shabak, que é o Serviço de Segurança, que é como se fosse o serviço secreto aqui, que atua nos territórios. É o Mossad interno, né, que atua em Israel e nos territórios. O Mossad atua só fora de Israel e dos territórios. Né? Então, basicamente, é assim que acontece.
E obviamente, esse representante, ele pleiteia, ele briga, né, enfim, pelos direitos dos outros presos, ele tenta melhores condições, direitos especiais, e às vezes ele consegue, né? E muitas vezes o Shabak, né, o Serviço de Segurança Israelense, ele interroga presos ali dentro e usa presos como espiões também, né, como colaboradores, porque a gente sabe que os presos, eles às vezes mantêm contato com as organizações, e um preso de dentro de uma cela israelense, ele pode passar informações para o Serviço de Segurança Israelense e evitar atentados, etc, etc. Bom, dito isso, um desses presos, da ala do Fatah, ele parecia ter muito mais poder do que qualquer outro preso jamais teve ali dentro. Ali dentro de qualquer outro presídio do país. Enfim, esse preso ele tomava decisões muito fora da curva do que poderia tomar decisões de um preso, né? Um terrorista, um cara que está em prisão perpétua, né? Ele dava... Ele tinha muitos privilégios ali dentro também, e aparentemente ele tinha relações excelentes com a inteligência e com o Shabak. Ou seja, provavelmente ele também era um colaborador, e é por isso que o nome dele não é divulgado. Pois bem, esse preso, esse representante da linha da Fatah, ele foi acusado por 3 soldadas de ter abusado delas, ou seja, tocado nos seus corpos e feito alguma coisa a mais. Os detalhes a gente não sabe exatamente. Isso foi exposto por programas jornalísticos, porque essas soldadas, parte delas já são ex-soldadas, né, elas denunciaram esse caso internamente ali, né, olha, o cara me tocou, né, ele abusou de mim, enfim, e tal, e não fez nada em relação a isso, absolutamente nada. E o que elas ficaram mais irritadas não foi nem com o preso, foi com a inteligência de ter colocado, enfim, de não ter feito nada, né, com a inteligência... Perdão. Que elas ficaram mais irritadas, não foi nem com o preso ter feito isso. Que elas ficaram mais sentidas por ver que dentro do presídio, os responsáveis por isso, que são o comandante do presídio, a inteligência do presídio, não tem feito absolutamente nada com essas acusações delas. E isso levantou muitas suspeitas na cabeça delas, e elas comentaram o caso com repórteres e com outros profissionais de outros lugares, e elas começaram a entender de que em outros presídios, os presos de segurança máxima, eles saem sempre algemados, né? E as outras, enfim, outros carcereiros, agentes penitenciários de outros presídios disseram: como assim você andou com esse cara sem que ele tivesse algemado nas mãos e nos pés? Né? Como assim o cara estava andando do teu lado sem algema? Como, tipo, o cara fez atentados terroristas, o cara é perigoso, não é à toa que ele está em presídio de segurança máxima e com prisão perpétua. O que é isso? Isso começou a levantar na cabeça delas uma dúvida de que elas tivessem sido colocadas a prêmio para ele, ou seja, que elas tivessem sido colocadas na jaula do leão, para que elas fossem assediadas por ele ali mesmo. E isso é uma hipótese que tem evidências e que é assustadora. Você pensar que a inteligência e o Shabak, eles colocam os corpos, né, das soldadas israelenses à mercê de presos palestinos em troca de informações. Tipo, assim, esse é o preço que a gente está disposto a pagar. Né? Se já a ocupação a gente não pagasse um preço gigante, submetesse os palestinos a pagar um preço gigante, em nome dessa segurança nacional, porque alguns defendem que a ocupação é importante pela segurança, não só por uma política de colonização, agora tem mais esse preço para pagar também, sem consultar a ninguém na sociedade se isso era razoável ou não, porque eu aposto que não chegaria a 0,0001% da população que aprovaria uma situação dessa, e se é que chegaria um número desse. E uma dessas mulheres que foi assediadas, ela comentou que uma vez ela estava andando com esse preso, e os presos estavam fazendo bagunça, estavam fazendo tumulto, e ela decidiu castigar esses presos, que ela tinha autoridade para isso, e esse cara tinha dito assim para ela: não, você não vai fazer isso agora, não. Me escuta que é melhor você não fazer isso. E ela falou: quem é você falar comigo assim? A decisão está tomada. Ele falou: escuta bem, mocinha, você na semana que vem vai tá fazendo guarda na torre, que é uma posição que ninguém quer fazer, né? Guarda na torre do presídio. É chato, é desagradável, e todo mundo quer fugir disso, e eles colocam as pessoas que estão castigadas lá no presídio. E não deu outra. Uma semana depois ele entrou lá, e ela ficou pensando, ela falou que ela não associou isso direto. Será que não pode ser isso? Tipo, não pode ser que esse cara tenha esse poder. Mas depois que as coisas começaram a acontecer, e o cara chegou a abusar dela, ela disse: não pode ser que isso seja coincidência. Enfim, esse era o nível de poder que o cara tem. Ele podia, porque uma soldada desagradou ele, castigar a soldada, ele ficava sozinho com as soldadas para abusar delas. Enfim,
E vai saber que comida ele não ganhava, e que direitos ele não tinha, e etc, etc. Okay? Agora, eu não vou entrar nem nesse caso da comida dos outros privilégios, porque, enfim, isso é o de menos, né? O mais impressionante é realmente os poderes que ele tem ali dentro, que chega a um nível, não só dele castigar soldados, que já seria absurdo, mas também de 10 soldados serem colocados a prêmio para ele. E aí o que acontece? Esse sujeito agora vai, pelo jeito, vai responder a processo, okay? Há 2 acusações, okay? Só que o sujeito está com prisão perpétua, então o que importa para ele receber mais condenações ou não? Okay? Não vai acontecer absolutamente nada, não existe pena de morte para terrorismo, nem agravante por abuso sexual. Então, para ele não vai acontecer absolutamente nada. Se tiver algum dia uma troca de prisioneiros, ele pode ser libertado. Então, ou seja, o que muda? E os responsáveis da prisão que permitiram que isso acontecesse, ou que criaram a situação para que isso acontecesse, com eles não acontece absolutamente nada. Okay? Isso enfim, é assustador, é impressionante, é tremendo o que está acontecendo. Eu não quero acreditar que está contando uma situação dessa para alguém. E isso é o que aconteceu na prisão israelense agora. Seja um negócio que ultrapassa os limites do absurdo. De verdade, foi um caso que eu não estava acreditando quando eu li essas notícias, depois que eu escutei 2 podcasts sobre isso. Eu não estava acreditando nessas notícias. Para mim era difícil compreender. E até agora, para mim, é difícil acreditar que isso possa ser verdade, embora 3 acusações seguidas, tipo, de soldados diferentes, dizendo a mesma coisa e com todos os complementos dessa informação, enfim, só pode ser verdade. É isso, é realmente um dos casos mais bizarros que eu já vi acontecer aqui, né, cara? Realmente sem noção, uma coisa assim que é assustador realmente, além de colocar, né, além da gente... Hoje, como você colocou, a questão da ocupação, né? A gente hoje tem um exército aí que os jovens são obrigados a passar 3 anos, né? Simplesmente para manter a ocupação, né? Porque é para isso que serve o exército israelense hoje. Em sua grande maioria, as atividades são para manter a ocupação israelense e a opressão do povo palestino. E a gente vê como é que os jovens israelenses são tratados. Durante 3 anos da sua vida, entre os 18 e 21 anos, eles são obrigados a fazer o serviço militar. Parte deles vão ainda durante o período do serviço militar, também trabalham em presídios, outros continuam na polícia depois, né? Mas, enfim, é assustador ver que isso, para algumas pessoas, né? Para algumas lideranças, é tido como política de Estado. É realmente assustador. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burro. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que ficou muito feliz com o fato que eu vou noticiar agora, que foi a final da Supercopa de Futebol da França em Israel. É isso aí, o PSG, Paris Saint-Germain, veio jogar contra o Nantes domingo passado aqui em Israel. Jogo válido pela Supercopa, seria o campeão da Liga Francesa contra o campeão da Copa Francesa. Normalmente é isso que acontece, né? Em qualquer país, Supercopa é o campeão da Copa contra o campeão do campeonato. 4-0 para o Paris Saint-Germain, 28 mil pessoas no estádio Bloomfield em Tel Aviv. Atuação exuberante do Paris Saint-Germain e, em especial, dos 2 principais jogadores que foram realmente o motivo que levou 28 mil torcedores ao estádio Bloomfield em Tel Aviv. Um gol do Messi e um gol do Neymar. Teve um outro gol também do zagueiro Sérgio Ramos, que foi muitos anos do Real Madrid. O Paris Saint-Germain realmente com caneta cheia abriu a caixa e contratou muita gente importante do cenário futebolístico mundial. Neymar e Messi botaram na rede. Neymar e Messi, tem muitos fãs aqui em Israel, levaram e o pessoal não se decepcionou, foi lá e viu 4-0 com autoridade, ambos fazendo gol. O Sérgio Ramos também, tem muitos fãs aqui em Israel, tem muitos torcedores também do Real Madrid. Então foi uma festa muito bonita. Lembrando que em Israel a gente teve um jogo de veteranos do Barcelona contra o Real Madrid no mesmo estádio Bloomfield em Tel Aviv, uma grande torcida. Tivemos em 2019 veteranos da seleção brasileira contra veteranos de Israel no estádio Sami Ofer em Haifa também. Foi uma partida importante, tem texto sobre isso também no Conexão Israel. Então fica aí a curiosidade, Supercopa Francesa, jogo oficial, realizado em Israel, 4-0 para o Paris Saint-Germain. Teve gol do Messi, gol do Sérgio Ramos, gol do Neymar e a festa foi muito bonita. É isso aí, um abraço.
Valeu, Nelsinho, brigadão. E aí, obviamente, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Nada mais, podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui. Episódio curto, aquele curto e grosso, né? Aquele tiro rápido, né? Sim, é bom também. É isso. O que importa é que a notícia é de qualidade. Valeu, cara. A gente se fala então na semana que vem para gravar nosso próximo episódio. Grande abraço. Abraço, até mais. Valeu.